Hoje a gente não vai falar sobre criança, a gente vai falar sobre quem cuida dela, quem gera a vida, quem empresta o seu corpo para ser morada de outro ser por 9 meses. E durante esse tempo, como a gente pode cuidar desse corpo? Quem vai responder essa e outras tantas perguntas é a Ana Sacardo, personal trainer e mãe do Rael, né? Isso aí, vamos lá. A Ana é formada em Educação Física e Esportes, com ênfase em saúde pela USP Ribeirão Preto. Tem pós-graduação em Exercício Físico, Emagrecimento e Obesidade pela USP e Exercício Físico para Populações Especiais pelo Instituto Humane. Além disso, tem especialização em Nutrição Esportiva, Saúde e Emagrecimento também pela USP. Que currículo, hein, Ana? Meu filho merecia ter uma mãe dessa. Seja muito bem-vinda ao Pode ou Não Obrigada. Pode. Ana, eu queria saber o seguinte, começo de tudo, a mulher foi ao médico, viu que tá tudo bem com a gravidez, quando que ela pode começar a fazer os exercícios? Que tipo de exercício ela pode fazer? Sim. Existe um enigma, um paradoxo, existe uma dúvida. Que horas que eu faço? E aí, 12 semanas, eu vou perder o bebê? Eu devo esperar essas 12 semanas? Eu não espero? Como que é? É bem assim, se você já treina, não tem necessidade de você parar de treinar. Se você já tem uma vida saudável, se você já tem como hábito a prática de exercícios físicos, por que eu vou parar de fazer exercício? Não tem sentido nenhum, não é bem isso. Então, desde que você já seja uma pessoa que tenha uma vida saudável, que pratique exercícios físicos, levando em consideração que a sua gravidez não é uma gravidez de risco, que fique isso muito bem claro. Você pode continuar e não precisa parar. Mas se você é uma sedentária e falou, a partir de agora, pro bem do meu filho, eu quero começar a ser uma mulher treinada, eu quero ter exercícios físicos no meu dia a dia. E aí não, aí é melhor com que você espere essas 12 semanas, porque é sim um período de formação, pode haver um aborto. Então é melhor esperar. Mas se você for no seu ginecologista, no seu médico, naquela pessoa que te acompanha, ele fala, sua gravidez está tranquila, sua gestação está indo bem, você pode começar bem leve, aí sim. Eu sou uma pessoa que fui sedentária antes de conhecer a Ana, diga-se de passagem. E na primeira gravidez do Miguel, há 8 anos atrás, eu comecei a fazer caminhadas depois de grávida, porque eu falei, agora vou ser saudável, que agora eu estou com um neném na barriga. Eu tive uma dor nas costas que eu nunca imaginei ter na minha vida. Aí cheguei e falei pra ginecologista. Ela falou, para com a caminhada. E aí eu parei. O que acontece? É por conta desse sedentarismo e a barriga estava maior, Sim. Eu nunca tinha tido aquele peso. O que aconteceu? Na verdade, seu corpo já estava clamando pela prática de exercícios físicos, né? Ele já estava chorando. Thaís, como assim? Tá sedentária até agora? Não é? Como que você pode? 30 anos. Primeira coisa que eu quero destacar precisa ter um filho na barriga para começar a fazer exercício físico. Tá tudo errado. Mas que bom, resolveu que essa nova vida vai ter um padrão diferente de saúde e comecei a fazer. Mas o seu corpo, que antes tinha um centro de gravidade, que é o seu abdômen, a região do seu core, o seu glúteo, de repente ele mudou. Por quê? Foi pra frente, mudou toda a curvatura da sua coluna, a barriga vai lá na frente, tanto que as grávidas, a gente já repara bem nas fotos, né, como elas estão aqui o tempo inteiro, com o bumbum empinadinho lá atrás. Aí fala, nossa, mas precisa empinar o bumbum? É natural, não é nada forçado, é a curvatura do seu corpo pede pra manter estável, pra manter os seus pés no chão, caso contrário, cairíamos. Então, essa musculatura já estava enfraquecida. De repente, ela teve que mudar a estrutura. E ela veio aqui e mudou toda a estrutura das vértebras. Consequentemente, não teve jeito. Já começou a sentir dor. Aí, uma pessoa que nunca treinava começou a caminhar com uma curvatura diferente, aumentando o seu peso corporal. Consequentemente, ia sentir dor, não tinha jeito. Ia dar errado de qualquer jeito, né? Ia dar errado. Ainda bem que eu te conheci. E aquela coisa, já começou, primeiro dia eu vou caminhar 1 hora, né? Porque meu filho merece. Exatamente. Não chegou nem nos 20 minutos, de tanta dor. Pois é. Então, o que você devia ter feito? Onde eu errei? Primeiro, deveria fazer exercícios de força para fortalecermos toda essa região das suas costas, toda a sua lombar, todas as curvaturas da sua vértebra, os músculos que ficam ali, para aí sim começar a fazer a caminhada. Ana, mitos e verdades. A grávida pode fazer musculação, pegar peso, tipo de exercício que é melhor? Fala pra gente. Grávida pode fazer musculação? Pode.
Grávida pode fazer natação? Pode. Grávida pode fazer hidroginástica? Pode. Grávida pode fazer crossfit? Pode. É mesmo? Posso saltar e agachar? Isso aqui é uma prova viva. Pode. Você pode fazer todos os exercícios, mas volta lá na primeira questão. Eu já treinava, eu sou uma pessoa que estou apta a fazer exercícios de potência, exercícios de agachamento com salto? Se eu estou apta, é só eu continuar verificando minha frequência cardíaca, tendo noção, por quê? Porque agora não é só um coração, são dois. Então, se o meu coração acelera, o do meu bebê também acelera. Sim. Aí, um risco do exercício físico feito de maneira inadequada e intensidades erradas. E aí, eu posso fazer tudo, não tem essa. Pode ou não pode? Tudo pode, desde que você tenha condicionamento físico para isso. Entendi. E a Ana é prova viva, porque a Ana acabou de ter um bebê, tem 8 meses, que é a coisa mais linda. E ela treinou a gravidez toda, né, Ana? Treinei até 40 semanas. Meu filho nasceu com 41 e até 40 semanas eu estava pulando e agachando. E isso ajudou muito no parto? Muito, muito. Por quê? Primeira coisa, ajudou no meu parto na questão do cabeça. Eu tive um sonho de ter parto normal, né? Isso fazia parte dos meus alvos, das minhas metas. Então, o exercício físico, pela questão da resistência, de resistir ao esforço, fez com que a minha cabeça estivesse preparada para resistir aquele momento do parto, porque, como o nome já diz, parto normal, parto natural, não tem muito, né? Não tem muito um script a ser seguido. Eu poderia ficar 2, 5, 10 horas. Então, esse foi o primeiro ponto que me ajudou muito. O segundo ponto foi ganho de peso. Na minha primeira gestação, eu engordei apenas 8 quilos. Meu Deus, não vou nem falar quanto eu engordei. Engordei 8 quilos. Quem me via de costa não falava, não tá grávida. É, verdade. Não tá grávida. Se eu tivesse de peso, não tá grávida. Quantas vezes eu entrei na fila do mercado e as pessoas me olhavam de cara feia? Quem é essa Fila daí? do banco e me olhavam de cara feia. Então, tinha que andar assim, ó, de lateral, isso, né? pra mostrar a barriguinha. Mostrar a barriguinha. É isso. Meu marido engordou mais que eu, né? A realidade também é essa. Então foi excelente. No meu pós-parto foi incrível para me ajudar na reabilitação e tudo mais. E assim, eu até te perguntei se uma grávida ativa ajuda no parto. Depois do bebê, tá tudo bem com a mãe. E aí, quando que eu posso voltar? Tem esse lance da quarentena também para gestante, no resguardo, como é que funciona? Sim. Nosso corpo, né, ele desestabiliza totalmente. Afinal, ainda bem que nós somos preparadas por Deus para viver isso, mas nós geramos uma criança nasce dentro de nós. O que acontece? Imagina, quando a criança vem e começa a fazer parte, tanto que muitas grávidas falam, nossa, eu tô sentindo uma falta de ar, que isso? Tô sentindo o pé na minha costela. Por quê? Porque todos os seus órgãos começam a ficar comprimidos e saem do lugar. Inclusive a bexiga dá uma vontade de fazer xixi danada, né? Hora. Toda hora, o tempo inteiro. Então, houve um desajuste lá dentro. O que acontece? Quando o bebê sai, não é um processo no estalar de dedos. Voltou, tá tudo no lugar. Então, é preciso, sim, respeitar essa quarentena para que devagarzinho, lentamente, naturalmente, no passo a passo do corpo, né, ele volte e ajuste todos os órgãos lá no lugar. E aí, sim, você pode voltar a treinar. Lembrando que os músculos acabam ficando um pouco mais enfraquecidos também. Tem toda a questão de hormônios também que são liberados. Tanto que quando a gente está quando estamos grávidas, o que acontece? A musculatura começa a ficar um pouquinho mais molenga. Você começa a sentir que você está fazendo um esforço. Então, antes, você fazia um exercício, está lá fazendo bíceps. Agora, nossa, mas parece que está ficando muito mais difícil. Como assim? Porque são muitos hormônios liberados, entre eles, aqueles que ajudam até mesmo na amamentação depois, que fazem com que você se sinta um pouco mais cansada, há um pouquinho de perda de massa muscular também, há fraqueza muscular, por isso que não há necessidade de sair do hospital, vou treinar. Primeiro que a cabeça da mulher não está preparada para isso, Nem né? tem condição, não tem... né? Eu acho que quem tem, tem que ser estudado, tem que ser né? estudado, essa precisa ser estudada. Mas, o quanto tempo depois eu devo fazer? A literatura científica aponta que o período do resguardo, os 40 dias, ok, desde que você se sinta apta a fazer. Então, vamos pensar num parto normal. Um parto normal, a recuperação tende a ser mais tranquila do que um parto cesárea. Sim. Mas isso varia de mulher para mulher, não é nada predito, né? Uma regra.
Então, se eu, que tive um parto normal com 40 dias, nossa, eu queria muito treinar. E eu sentia que o meu corpo estava apto para aquilo. Então, foi tranquilo para voltar. Agora, se eu estivesse, nossa, não tô me sentindo muito bem, até porque tem aquela questão do sangramento também, que nós sangramos e muito, né? Sim. Sangramos e muito. Sim. Então, se eu não estou me sentindo confortável, sinto cansaço, muita fraqueza muscular, não tenho por que voltar. Então, por isso que mulheres que fazem cesárea tendem a ter que ficar mais tempo lá quietinhas para depois voltar. Mas isso varia entre 45 e 60 dias e pode ir até 120 dias. Eu ia perguntar se existe essa diferença entre cesárea e parto normal. Sim. Até por conta do corte, até por são conta muitas camadas, sim, muitas camadas, né? Quando muitas parto camadas. normal, às vezes tem uma laceraçãozinha, às vezes nem tem, Sim. né? Mulher que nem tem. Ana, e a parte de alimentação, isso influencia também como a mulher se comporta no exercício, alimentos que dão mais energia? Eu digo na gravidez mesmo, Sim. porque tá comendo por dois, se alimentando, né? O bebê suga muita energia, muita vitamina da gente. Como é a questão da alimentação? A alimentação, ela segue, entre aspas, um padrão com estar grávida ou não. Existem alimentos que acabam nos trazendo cansaço. Quais alimentos são esses? Carboidratos refinados, açúcares, tudo isso eles sugam literalmente a nossa energia e nos deixam borocochô, desanimadas e tudo mais. Então, quando eu opto por ter na minha gravidez frutas, legumes, uma dieta mais rica em proteínas, com menos açúcares, menos carboidratos refinados, né? Os carboidratos, entre aspas, maus, os carboidratos simples. Eles acabam atrapalhando sim, sendo prejudiciais na questão do exercício. Lembrando que, não sei se você viveu isso, mas as primeiras semanas, na verdade acho que foram os 2 primeiros meses, era um sono mortal. Nossa, mãe. A gente não quer levantar pra nada. É o melhor sono da vida, não é? Um sono da morte. Literalmente, é o sono da vida e o sono da morte. Exatamente. Eu lembro de dormir assim, chegava depois do almoço, eu dormia, se deixasse eu dormiria da 1 às 7 da noite, levantaria pra comer, tomar uma água, fazer um xixi, tomar um banho e dormiria de novo. Eu dormiria. Então, assim, já tem toda essa questão, né? Então, imagina, nós já estamos mais propensas a ter esse sono, né? Para reparação, tá tendo uma mudança dentro do seu corpo. E aí você vai lá e se entope de coisas não saudáveis, não tem jeito. E aí acaba sendo até um paradoxo. Peraí, eu vou fazer exercício pra quê? Não é para deixar meu filho mais saudável, não é porque eu entendi a minha missão de ser mãe, eu entendi que eu quero levar essa questão da saúde para frente, para a vida dele, que não seja apenas no gerar, mas uma continuidade. Então, como que eu vou comer errado? É literalmente a questão do me alimentar. Eu estou me alimentando disso. Não adianta, eu vou me alimentar de coisas podres. Eu acho que não fecha a conta, né? Sim. Pesa de um lado, vai para um lado e para o outro. Então, por que eu estou fazendo exercício físico? Então, tem que justamente casar. Lembrando que temos um aval, né? Uma licença poética para realizarmos nossos desejos, né? Sim, por favor, né? Não sei você, mas eu tive desejo de comer tamarindo. Ai, que delícia. Achou? Nossa! Comeu muito tamarindo. Nem se fosse para plantar o tamarindo na minha casa. Teria. Então, assim, ó, se a mulher tem a vontade de tomar um sorvete, ela deve tomar o sorvete. Ela não deve ficar sem tomar o sorvete. Sim. Eu tenho vontade de comer uma coisa mais gorda, eu não vou passar, mas assim, que não seja uma regra, rotina, né? Que não seja uma rotina, mas seja uma exceção. Entendi. E casa de ferreira, espeto de pau ou não? Você seguiu à risca tudo? Foi meu momento mais saudável. É mesmo? Durante a gravidez? Foi meu momento mais saudável. Gente, presta atenção nisso que a Ana tá falando. Eu não vou contar como é que eu fui, que eu comia Burger King toda semana. Não sei nem se pode falar a marca que pode patrocinar Burger King. Hashtag me nota. Hashtag me nota. Ana, fala só um pouquinho pra gente ter um pouquinho de inveja. Por que você foi mais saudável durante a gravidez? Eu decidi que eu gostaria de ser uma mamãe sarada e uma mamãe fitness. Além do todo cuidado com meu filho, óbvio, né? Esse foi o meu primeiro aspecto, sim. Mas eu decidi, eu falei, peraí, não cabe. Como assim? Por que agora eu vou decidir? Essa questão, mas agora você come pra 2. Peraí. Até que ponto? Até que ponto eu preciso comer pra 2? Quantos quilos eu preciso engordar pra essa gestação?
Porque as pessoas, elas têm umas visões, né? Elas têm umas muralhas na mente mesmo, de falar assim, não, agora você pode comer tudo o que você quer. Como assim? Não é bem assim. Você falou da licença poética, né? Grávida tem licença poética pra comer o mundo, enfim. Justamente. Eu tô com vontade de comer bolo. Eu preciso comer o bolo inteiro. Eu não posso comer uma fatia... Que tem o mesmo gosto que o resto do bolo? Que tem o mesmo gosto, sabe? Então eu decidi que não. Falei, agora eu vou me alimentar como eu nunca me alimentei bem antes, dessa forma. Vai ser o meu melhor momento. E foi. Foi o meu melhor momento mesmo. Eu colocava na minha cabeça, mas nada assim, nada forçado e nada que fosse muito estipulado. Não, você não pode. Não, é uma decisão minha, eu escolho. Era leve, foi suave. Eu decido, eu estou com vontade de comer chocolate, eu vou comer o chocolate. Mas se eu estou na rua passeando e tem a opção, estou no shopping passeando, por que eu vou escolher comer aquela marca que pode patrocinar esse podcast e não vou comer um arroz, um feijão, uma saladinha, um bife, que também tem a opção. Então foi tudo uma questão de escolha, foi maravilhoso mesmo. Tanto que eu fui uma grávida muito disposta o tempo inteiro, eu não tive essa de cansaço. Até uma questão que eu achei muito interessante foi disposição sexual. Ah, que interessante. Muito. Porque me falavam assim, ó, nossa, Ana, quando você engravidar, a vontade de namorar... Não vai ter. Não vai ter. E tem tudo a ver com... Até quando a gente não tá grávida, né? A má alimentação faz a disposição. Influencia total. Exatamente. E aí? Falei, não, como assim? Não tem sentido, né? O ato, né? O sexo em si, ele faz bem pro bebê. Sim. É muito bom. Porque ele libera os hormônios. Sim, faz bem pro bebê, faz bem pra mãe, faz bem pro pai, faz bem pra todo mundo. Pra família inteira. Pra família inteira. E aí, eu comendo saudável, eu vi que em nenhum momento aconteceu. Porque meus hormônios estavam ok. Tava tudo nivelado, né? Tava tudo nivelado. Então, assim, foi muito sucesso. Meu paladar mudou totalmente. Eu que antes era acostumada a comer muitos doces, quando decidi a comer alimentos in natura mesmo, você sentir, você ter o prazer. Antes, olha que coisa. Antes eu não tinha experimentado um kiwi. E aí eu decidi que eu ia comer kiwi. Que eu ia ter outras... me permitir a partir daquele momento. Porque eu decidi que ia ser uma transformação na minha vida. Vai existir a Ana antes de ser mãe e a Ana mãe. A Ana mãe vai ser diferente. Eu já tinha uma alimentação e uma vida saudável, mas eu podia melhorar. E foi aí, então, que as coisas começaram a dar mais certo. E foi ótimo. Comi muito tomate. Meu paladar, que era doce, mudou muito. Eu tinha muita vontade de tomar suco de limão, tamarindo, tomate. Coisa mais ácida, mais azeda. Coisa mais ácida. Não sei se aconteceu com você, mas mudou muito. Mudou muito. E eu tenho muito mais tolerância a coisas in natura, que nem você falou. Açúcar, tirei, cortei. Isso por conta da alimentação, dos exercícios que a gente faz. E eu percebo também que eu procurei o Secajá porque, eu já te contei essa história, eu estava sem disposição nenhuma para correr atrás das crianças. Porque eu tenho 2 filhos ativos e eu me arrastava. Era meio-dia, eu já estava arrastando corrente em casa. E eu falei, bom, não posso. Era no auge da pandemia e eles estavam em casa, aula online, e eu precisava de energia. E o fato de fazer exercício e comer melhor... Hoje eu não sou uma pessoa... Eu acordo, faço o meu exercício 7 horas da manhã. Eu chego no final do dia com pique. Cansada, obviamente, mas não morta. Sim. Tem muito a ver isso que você está falando. E eu sou testemunha, porque aconteceu comigo. A alimentação e exercício sem nenhum suplemento, estimulador. Nem ergogênico, nada, nada, Ana. É isso mesmo que você falou, a alimentação é o melhor remédio, né? Literalmente, ele é um remédio. Tanto que as pessoas às vezes acham assim, mas o que eu preciso, qual exercício que eu tenho que fazer? Porque eu não gosto de fazer exercício, mas eu quero ter resultado. Sabe qual exercício? Senta e chora. É esse. Porque se você não fizer exercícios físicos e você não tiver uma alimentação saudável, as coisas não vão dar certo. E até é engraçado, porque às vezes as mulheres grávidas, né, ou que ainda querem engravidar, quando escutarem isso, pensem assim, nossa, mas eu quero manter o meu peso, eu não quero engordar muito na gravidez. O que eu vou fazer? Eu vou me alimentar bem.
Mas qual que é a base, tanto de manter o peso quanto a perda de peso? Então vamos imaginar que de um lado está a alimentação e de outro o exercício físico. E as pessoas falam assim, mas a alimentação corresponde a 70% do processo, a 80%. Não corresponde. Por quê? Porque a base não vai estar fortalecida, é 50-50. Interessante. Então, por mais que você pense, não, mas a partir de agora eu vou mudar a minha rotina, os meus hábitos alimentares, para que eu não engorde, tanto na gestação em si, quanto no meu pós. Porque o pós também não é brincadeira, a loucura faz engordar sim. O puerpério, né? Faz. É tenso. É tenso. Então, o que eu vou fazer? Não adianta. Se o 70% está aqui, tá desnivelado. Sim. Um tá pra cima, o outro tá pra baixo. A casa não permanece edificada, ela cai. Então, por isso que tem que ser 50-50, né? Exercício e alimentação. Ana, eu tive 2 gravidezes, né? No Miguel eu ganhei 22 quilos, no Caê 20. E sempre que eu chegava na médica, era uma tortura pra mim chegar e pesar, porque eu sabia que eu tinha engordado muito. Não por conta do físico, mas porque ela ia falar, nossa, engordou, não sei o quê. E eu pensava assim, gente, mas eu nem como tanto assim. Mas eu acho que eu comia errado, pode ser. Sim. Muita farinha. Eu tinha muita necessidade de comer pão, macarrão, farinha branca, Sim. carboidrato, sabe? Eu não sei se o corpo que pedia, enfim. Mas eu comia muito isso. Porém, foi uma gestação tranquila, minha pressão sempre muito baixa, porque a minha pressão é baixa, não Sim. aumentou, não tive diabetes, nem nada disso. E depois consegui voltar para o corpo que eu tinha, não fiz dieta também, porque aquela loucura, Sim. a gente não tem nem cabeça, eu pelo menos não tinha nem cabeça, não tinha o hábito de fazer exercício, mas a amamentação me ajudou muito a emagrecer. Muito, era uma coisa assim, eu lembro que 1 ano do Miguel, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, nossa, o que você tá fazendo? Tá fazendo dieta? E eu assim, ó, murcha, seca, porque aquele menino não soltava do meu peito. Não é? Mães de meninos vão entender além. Fala pra mim sobre isso um pouquinho. A alimentação, ela literalmente faz a mãe secar, né? Tudo que nós comemos, todas as nossas vitaminas, todas as coisas essenciais que elas passam pro bebê. E não tem jeito mesmo, a mãe acaba perdendo gordura e tudo mais. É aí que entra a questão. Se você manteve a sua gestação saudável e agora você vai continuar alimentando o seu filho, imagina você que 70% do que você tem já vai para ele, você só fica com os 30%. Já pensou se esses 30% for ruim? Nossa. Aí a mãe não vai conseguir. Então, o que assim, ó, ao meu parecer, o que faz muito sentido? Pode ser mais leve, já é um período tão complicado, é um período tão tenso. A primeira semana, que levante a mão a mãe que não achou que ia morrer, né? Que achou que falou assim, posso devolver na maternidade? Quando nasce a criança, não sei você, mas falaram, quando nascer você vai sentir a coisa, o momento mais feliz da minha vida, que alegria. Eu pensei, o que eu faço? E agora a gente cuida como? E agora eu faço o quê? E aí você continua nas primeiras semanas, né? Os primeiros meses, pra ser bem sincera comigo, foi assim. É bem complicado. É bem complicado. Sim. Então, se você não se alimentar bem, se você não sugar aquele melhor pra você, se você não se olhar com carinho e com amor nesse momento, e eu não tô falando de fazer dieta, tô falando de comer um arroz e um feijão. Porque a gente precisa de né, Substância. Tomar um leite, sim. Uma sopa. Uma sopa, sim. Comer um alface, comer carne, iogurte, enfim, tudo isso. Cereais, né? E tudo mais. Então, se nós não estivermos fortalecidas, como que nós vamos dar conta de segurar aquela criança? E segurar a gente. E ficar acordada a noite inteira. E ficar acordada a noite inteira. Ana, você sabe que eu tenho uma experiência. No segundo até que não, mas no primeiro eu não sentia fome. Eu não sei se era mais pelo psicológico, porque ele estava muito também, abalada. Né? Eu não sentia, eu só dava lá de mamar para ele mamava em mim 24 horas por dia. E eu lembro do meu marido me dando comida na boca, porque ele falava, você não pode ficar sem comer. E ele ia fazer lanchinho, porque eu não conseguia comer comida. Sim. Ele fazia um sanduíche para mim, fazia vitamina de abacate, lembro perfeitamente, ele dando a vitamina de abacate e eu lá, moribunda. Acontece isso da mãe ficar sem apetite? Sim. Como é que é isso? O que acontece? São muitas mudanças e o psicológico fica
totalmente abalado, né? É uma coisa muito louca. E aí nós começamos a liberar o quê? Quais hormônios? Entre eles, cortisol, que é o hormônio do estresse. Como assim cortisol é o hormônio do estresse? É natural, nós precisamos desse hormônio. Ele não é um hormônio ruim, ele é um hormônio que nos prepara para situações estressantes, né? Para momentos mais tensos. Sim. Mas quando liberados de maneira errada, eles podem trazer um desajuste, podem mudar o seu corpo inteiro. Desde tirar a fome, tanto quanto aumentar a fome. Aumentar a fome. Pode acontecer o Pode contrário. acontecer o contrário. No seu caso, por exemplo, você não sentiu fome. Eu já tive várias alunas que me queixavam assim: durante a madrugada, meu filho não dorme. O que acontece? Eu como. Eu como. Mas por que eu como de madrugada? Sabe por que você come de madrugada? Porque durante a madrugada é liberado um hormônio que se chama leptina, que é o hormônio da saciedade. E quando você tem uma privação de sono, o seu corpo não responde, não sinaliza a leptina. Não sinalizando a leptina, você não tem aquela percepção de estar saciado. Por isso que acontece isso, né, com a privação de sono, estando grávida ou não. E pessoas obesas também têm isso. Também tem essa questão da leptina, também tem uma questão de gordura, que ela é acompanhada. Então, quanto maior o acúmulo de gordura. Então, olha que sério isso. Você foi lá, você engravidou. Você, por exemplo, você engordou 22 quilos. Tá certo? Não tá certo. Tá certo. Não queria certo. te falar isso, mas não tá certo. Não tá certo. Eu assumo, não está certo. Eu, Thaís, errei. Errei feio. E aí, justamente isso. O que acontece? Você veio de uma gravidez, desses 22 quilos que você acabou de assumir que estava errada. Não vamos frisar mais os 22 Esquece quilos. os 22 quilos, outra pessoa. Vamos dar um pseudônimo para essa pessoa. Então, você veio engordou essa quantidade. Quantos quilos que essa pessoa, o filho dessa pessoa teve? Quantos quilos que seu bebê nasceu? 3,350. 4, vamos chutar alto, 4 quilos. O segundo foi 4 quilos. 4 quilos. Isso. Sobraram 18 quilos. Sobraram. Gente, pra onde foi esses 18 quilos? Não, mas durante o parto eu perco muita água. Realmente, perde. Vamos supor que você perca 5 litros, que é muita coisa. Perde sangue, enfim. Sobraram 18. Vamos chutar alto, perdeu 10. Só durante o parto perdeu 10, que é muita coisa. Sim. 10 quilos, né, equivalente a 10 litros, equivalente a 10 quilos. Ok. Opa, faltam 8 ali ainda. Faltam 8. Essa gordura não tá legal ali. Tá num lugar que não é dela ali. Não te pertence. E aí, quanto maior a quantidade de gordura, menor a sinalização da leptina, o hormônio da saciedade. E aí, infelizmente, o nosso corpo sinaliza outro hormônio, que é o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome. Então, além de você não se sentir uma pessoa saciada, você sente fome. Olha que legal. E é a bomba, né, que acontece. E é a bomba. Por isso que muita mulher não consegue voltar da gravidez. Um dos aspectos é esse, sim, que a privação do sono pode lentificar o seu metabolismo e pode atrapalhar. Não é o único, mas pode ter influência, sim. E é importante a gente falar que varia muito de mulher para mulher. Varia porque, por muito. exemplo, eu não tinha fome. Em uma semana eu perdi 12 quilos. Eu acho que por conta de não comer. Eu não sei nem como que eu produzia leite. Deus foi muito bom pra mim. Generoso, porque eu me olhava e falava, nem me reconhecia de tanto leite que eu tinha. Mas eu consegui voltar. Enfim, quando eu engravidei do segundo, eu tava com o mesmo peso de quando eu engravidei do primeiro. O segundo eu senti mais dificuldade pra perder. Sério? Senti mais dificuldade de perder o peso. Eu não voltei tão rápido. Acho até porque o corpo é outro, né? Diferença de idade, quanto tempo? 2 e 8. Ah, foi pouco. Foi não pouco. Foi? A gente escolheu ter filhos próximos para criar junto, né? Sim. E eu senti... Bom, cada gestação foi uma, apesar de eu ter engordado mais ou menos a mesma coisa, cada situação foi uma. As duas correram muito bem, só que eu senti mais dificuldade mesmo de perder peso na gravidez do Caê. E eu sentia um efeito sanfona muito grande depois do Caê. Tanto é que na pandemia eu engordei muito, porque eu caí naquele negócio da farinha branca. Então, aí voltando, olha que legal, né? Olha que legal, entre aspas. Que ciclo vicioso. Então tá lá, na leptina, não tem saciedade, aumenta a grelina, que é o hormônio da fome.
Sabe o que dá vontade de comer? Você tem fome, mas você não tem vontade de comer seu pãozinho integral. O que você quer comer? Quero comer uma pizza. Não, de manhã, quer acordar comendo uma rosca. Uma não rosca é? doce. Muito doce. Muito doce com manteiga. Passa Nutella também, se der, sabe? Também, Pega pão de queijo, tem que ser recheado. Recheado. Então, olha isso, como vai atrapalhando a mulher. Então, acredito eu que isso pode, assim, até a questão da depressão. Olha como é sério, né? Porque então, você se olha, você não se gosta. Você não se gosta, você não se vê. A gente já, depois de que tem o bebê, já muda fica muito com a autoestima, né? Que você olha. Eu, pelo menos, não, eu me olhava e não me reconhecia. Um seio muito grande, que não era meu, mas era leite, né? Que tinha. Mas eu olhava e falava, quem é essa pessoa? E você passa um tempo ainda se reconhecendo, se reconectando, né? Porque a gente vira outra pessoa. E aí, quando o corpo também não corresponde... É muito triste, né? É muito. E aí vai virando uma cadeia. Outra pessoa que eu não reconhecia era o meu umbigo. Eu olhava pro meu umbigo e falava, meu Deus, que é isso? Quem é você? Eu lembro de sair do hospital e falava, Senhor, mas minha barriga será que um dia vai voltar? Eu não sei se você passou por isso, né? Então, assim, por mais que eu tenha engordado poucos quilos, eu ainda sentia aquele negócio estranho dentro de mim. Sim. Então, por que não? Se pode ser mais leve, por que eu não posso me cuidar desde a minha gestação e virando a chavinha? Sem o cunho também, né, Ana, de ser a garota da capa da boa forma, para. né? Não é por isso que a gente está tratando desse assunto. É por conta de saúde mesmo. Eu falo por experiência própria. Mudar a alimentação e fazer atividade física transformou a minha disposição. Uma disposição que eu não tinha. Em 30 anos de vida, eu comecei a ter com 35. Olha que legal. É uma coisa... Eu sou testemunha disso. Quando eu penso de como eu era morta... Cansada. E eu falava assim, gente... E me responde, não era uma pessoa tóxica em relação ao que é hoje? Demais. Mas você sabe por quê? A Organização Mundial de Saúde ela descreve saúde como o completo bem-estar físico, emocional, social. Então, mas como assim? O que eu me alimento vai influenciar na relação com as pessoas, no meu social? Vai. Se você não for também aquela pessoa que leva a marmitinha se quando não for vai chata, sair, né, Ana? A chata. Porque isso também... Ninguém quer uma pessoa assim, é insuportável. Exatamente. Eu gosto muito do seu trabalho, porque eu lembro muito uma vez que a gente estava fazendo, você estava apresentando mais um Seca Já, e você fala assim, tá com vontade de comer uma paçoquinha? Vai comer uma paçoquinha diet, por quê? Come uma paçoquinha. Não é a paçoquinha que você tá com vontade? Então não come outra coisa pra sanar a vontade da paçoquinha, porque depois você vai comer 2 paçoquinhas. Uma mão nunca será uma paçoquinha, né? Exatamente. Eu tô com vontade de comer um brigadeiro, vou chupar uma laranja. Eu achei tão Nunca incrível. será. Nunca. E isso não frustra a gente. Não frustra. Né? Não frustra. E sabe o que é uma outra coisa bem que assim precisa ser frisado? Comida não é lixo. Ai, mas durante a semana eu vou fazer tudo certinho, no sábado é o meu dia de lixo. Bem, a comida é um luxo. É um benefício, você tem à sua disposição, você tem dinheiro, você tem a possibilidade de comer. Então, por que tratar dessa forma, como um lixo? E outra coisa também que merece ser falado agora, que também é para os papais. Até mesmo a alimentação do pai, artigo científico de 2021, publicado na Nature, uma das revistas mais famosas, mais bem conceituadas, fala que a alimentação do pai influencia nos hábitos saudáveis do filho. Sério, Ana? Que geneticamente pode influenciar sim. Uhum. A da mãe, assim, era até mais fácil entender que influenciava. Porque tá gerando. Você tá aqui, você tá gerando. E outra coisa, na hora da introdução alimentar, a mãe que não come bem, como que o filho vai comer bem? Se a mulher tá comendo aqui, ó, um pedaço de pizza, como é que ela vai oferecer o chuchuzinho? Justamente. Se você não come o brócolis, como que o seu filho vai comer o brócolis? Sim. Não vai ter na sua casa, você vai fazer só pra ele? Eu vejo muito isso em casa. Insustentável, não é? A gente come muito bem em casa, a gente gosta muito de verduras, legumes, carnes, e agora a gente come melhor ainda. E eu percebo que as crianças, mesmo que às vezes tenham uma resistência,
Eles não gostam de bolacha recheada, as minhas crianças não bebem refrigerante, suco ou água. E eles veem a gente comendo e eles começaram já assim, posso experimentar isso? Eles pedem, mãe, hoje você faz aquilo? Aí, não gostei. Tá, não gostou, tudo bem, mas tem os que eles já gostam. Então, a gente não impõe também para não ficar aquela coisa, ai, credo, não vou comer ou só vou comer porque minha mãe tá mandando, né? Sim. Mas eles se interessam por saber o que a gente está comendo. Às vezes eles param de comer do prato deles para comer do nosso. É muito legal isso, né? E eu acho que é aí que já começa a divisão, em tirar o peso da mulher. Porque olha como é importante a questão do pai. Gente, mas ele tá dentro da minha barriga. Como que o meu marido, Pedro, pode influenciar? Genética. O gene influencia, sim. E eu acho que isso é uma coisa que deve ser tratada. A construção de uma família dessa maneira. A partir de agora, por favor, eu tô comendo melhor, porque eu quero que o nosso filho tenha... Você pode me ajudar? Porque é muito difícil manter uma rotina saudável com uma pessoa que tá ali totalmente contrária. Não casa, né? Dois não andam juntos se não estiverem de comum acordo, Exatamente. né? A realidade continua sendo essa. Sim, então, sim. a alimentação deve ser vista de uma outra forma, hábitos saudáveis de uma outra forma. Ai, mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia. Não precisa. Treina na sua casa. Mas eu não gosto de treinar em casa, eu não quero fazer exercício de força. Coloque um tênis e vá caminhar. Faça uma natação, faça uma hidroginástica, se gosta de academia, vai para musculação. Nós somos a prova viva de que é possível treinar em casa, Sim. que há resultados em casa. Sim. Mas assim, que seja prazeroso, que seja justamente o seu momento. Porque, para pensar, mesmo sendo mãe, né, mesmo ainda com a criança no nosso ventre, a vida continua sendo corrida. Então, naquele momento de autocuidado, é um momento que está só você e ele também. Sim. Então, se pensarmos dessa forma, eu acho que acaba sendo mais gostoso e começa a vir o prazer, começa a vir a alegria. Porque já é um momento tão de introspecção, já é um momento, né, que você pensa assim, minha vida vai mudar. E se você levar, que nem você disse, com leveza, fica tudo melhor, né? Sim. Você começa a ver a vida diferente, começa a não focar só nos problemas, no que vai vir, né? E quando a gente está disposto, é muito melhor, né? As coisas caminham melhor. Sabe o que eu acho que também? Por favor, prestem bastante atenção nisso. Não adianta começar a fazer exercício físico, não adianta cortar o glúten, a lactose e cortar as gorduras e não cortar as pessoas chatas na sua vida. Ai, por favor, corta as pessoas chatas. Se ser saudável não é só fazer exercício físico e uma alimentação. Uma grávida precisa de um psicológico forte, precisa ser saudável nas suas emoções, precisa ser saudável na sua alma, precisa ser saudável no seu espírito. Se é um momento de tanta introspecção, né, de olhar para si mesmo e falar, nossa, a partir de agora, vou ser mãe, que missão maravilhosa, vou ter alguém para cuidar. Eu não sei nem trocar uma fralda, como no meu caso, mas eu vou ter alguém para cuidar, eu vou deixar uma parte de mim como uma herança, né? Então, por que eu vou só pensar em exercício físico, vou só pensar em alimentação e não vou cortar aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas seu filho nunca mais vai dormir, hein? A gente até conversou sobre isso, né, Thaís? Eu ouvi bastante. Nossa, nunca mais vai dormir na vida. Aproveita agora. Aproveita agora. Seu marido não vai nem ligar pra você depois. Não, que isso, não vai te querer. Seu marido não vai te querer. Já engordou tudo isso, eu ouvia muito isso me matava. Nossa, mas você tá gorda, hein? Nossa, que triste, né? Muito obrigada. Muito desagradável, né? Corta os palpiteiros da vida, é isso. Eu lembro que uma pessoa muito próxima de mim me falou assim, ó. Você precisa começar, até comentei com você, esfregar a bucha no seu seio pra ficar bem cheio de feridas pra começar a amamentar. Aí eu falei assim, por que a senhora não esfrega a bucha no da senhora? Então assim, cortar essas questões, cortar todas essas coisas, todas essas gorduras, né? Vamos falar como gordura. Cortar todas essas coisas ruins também faz parte do processo de ser saudável. Você pode ter uma gravidez leve, você pode ter uma gestação leve, você pode engordar a quantidade certa, engordei 2 quilos a mais. Ninguém tá falando de ficar pesando o tempo inteiro, não. Que coisa chata, não é isso. Não é isso, não é ser a gostosona boa forma. Sim. Não é isso. É
estar saudável de acordo com a sua idade, que isso muito diz importante. muito respeito. Aham. Também diz respeito a sua gestação, como está sendo. Lembrando que uma coisa que acontece com muita frequência, diabetes gestacional é um risco para o bebê. Sim. Existem vários outros aspectos, várias outras doenças que podem... Hipertensão. Pode ter o risco de uma eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tudo isso. Pode não voltar, a mãe pode desenvolver a doença e não parar nunca mais de tomar remédio. Nunca mais. Então, assim, por que não ajustar? Eu vejo assim como um renascimento. Ser mãe, pra mim, foi renascer. E desde o momento que eu descobri, eu renasci. O Rael não precisou nascer pra eu renascer. Porque aquele foi o momento que Deus me deu a oportunidade de falar assim, a partir de agora, vamos ajustar a engrenagem da sua vida? Então, a alimentação, né? O exercício físico, o seu sono, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com seus pais, com seus amigos, a sua vida social, o seu financeiro, tudo. Vamos ajustar tudo? E aí as coisas começam a andar, E aí, olha, eu faço uma analogia assim, ó. Então, vamos supor que o seu sonho era, estou grávida de 3 meses e quero ir pra Disney. Aí seu médico te liberou para ir para Disney. Você pode ir para Disney. Se você tiver engordado muito, se você não estiver fazendo exercícios físicos, você vai ter ânimo, pode ser até o seu sonho. Você pode ter juntado dinheiro a vida inteira para ir para Disney. Só que o seu corpo não te deixa ir para Disney. Não vai responder igual. Ele não responde. Por isso que o exercício físico e uma alimentação e hábitos saudáveis são tão importantes. Porque eles vão te ajudar na construção do seu sonho. Nós continuamos sendo, entre nós há uma tríade, corpo, mente e espírito. Se o meu corpo está fortalecido e a minha mente, o meu espírito não estou saudável, estou doente, concorda? Sim, com certeza. Se o meu corpo está fortalecido, a minha alma, os meus sentimentos estão fracos, continuam. Não vai adiantar, não. E da mesma forma o Espírito, que é o Espírito Santo que se conecta com a gente, independente de qualquer coisa, independente, eu falo de denominações, eu sou isso, eu sou aquilo, não. O Espírito Santo que está em nós. Então, por que eu devo fazer exercícios físicos na minha gestação? Por quê? Para que eu consiga ser feliz em todos os aspectos. Porque eu não estarei feliz se o meu corpo não tiver ânimo, não tiver coragem, não tiver força. E é isso. Ana, eu estou muito feliz de te receber aqui, porque esse videocast só existe por uma iluminação mesmo, de uma conversa que a gente teve. E eu falei, eu preciso passar essa mensagem para as pessoas e você foi o instrumento que Deus usou para eu colocar esse sonho. Obrigada. Colocar o sonho, né, para funcionar. Eu sou muito grata a você, sou muito grata por te conhecer e muito grata por estar terminando essa temporada com você que aqui. Linda! Passando seu conhecimento, essa energia boa que você tem. E só tem que fazer sucesso esse videocast, porque Com certeza já é sucesso. Recebendo uma pessoa tão maravilhosa como você e os outros tantos convidados que a gente teve, eu tenho certeza que vai ser abençoado. Obrigada mesmo. Será, viu? Com certeza. Então, exercícios na gravidez pode. Pode. Ficar parado não pode. Não pode. É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima temporada. Tchau.